A minha primeira palavra, se me permitem, vai para a senhora Secretária de Estado, que não é por acaso que é designada também como Secretária de Estado dos antigos combatentes. Não há acasos nas designações dos cargos governativos. Significa isto que há um compromisso implícito, para não dizer explícito, do Governo, de uma maior aposta no que respeita aos antigos combatentes de Portugal. Todos nós seguimos com empenho os debates da última legislatura sobre um diploma que não pôde chegar à conclusão do seu processo legislativo e que respeitava, em particular, ao Estatuto dos Antigos Combatentes. E há aqui, todos sabemos, um dever de justiça, um dever de memória, um dever de passado, mas também um dever de presente e um dever de futuro, dever esse que é de todos os portugueses, mas que, sendo de todos os portugueses, é um dever também dos poderes públicos de Portugal. O reconhecimento mais adequado do contributo dos nossos compatriotas num período recente da nossa história, período longo e, sobretudo, longo para aqueles que o viveram em combate, em sucessivas missões, e que transportam, como aqui foi recordado, para a sua vida subsequente a imagem, a vivência, o testemunho de quem tudo deu e a quem, muitas vezes o sentem, a pátria não soube devidamente agradecer. Isso implica ações muito diversas que vão do reconhecimento legislativo à situação no domínio da saúde, à situação social em geral, ao novo enquadramento da vida daqueles que, passados mais de 40 anos, transportam consigo eles e as suas famílias uma experiência única, mas também um direito único a um reconhecimento. Tenho a certeza que a senhora Secretária de Estado, que conheço já há algum tempo, de outras tarefas e de outras funções, compreendeu o alcance do seu apelo governativo e tudo fará com o apoio do seu Primeiro-Ministro, do seu Ministro da Defesa Nacional e, obviamente, com o apoio do Presidente da República Portuguesa, para que se não perca mais tempo do que aquele que foi perdido em tantos domínios quanto a esse reconhecimento nacional. Dito isto, Sr. Presidente da Direção, é difícil não nos sentirmos em casa, nesta casa, porque ela é o retrato de Portugal. O Presidente da República Portuguesa sente-se aqui com muitos do que de melhor houve e há no nosso país. E, portanto, é a casa de todos os portugueses. Dos que aqui estão, dos que aqui não estão hoje, mas são associados, daqueles que, não sendo associados, transportam consigo também os mesmos ideais, os mesmos valores, os mesmos anseios. E queria cumprimentá-lo, porque é verdade que cada vez que nos encontramos, eu fiz um apelo para que tudo fizessem pela memória de Portugal. Uma memória virada para o futuro.
porque pela própria lei da vida vão partindo muitos dos que viveram esse período da história do nosso país. E importava que não partissem tantos ou muitos dos que podem ainda transmitir o legado. E transmitir, a pensar sobretudo nos mais jovens, a pensar nas escolas, a pensar naquelas gerações que nasceram bem depois do 25 de Abril de 1974 e que, por vezes, têm dificuldade em compreender um mundo que não é o seu hoje e até um Portugal que é hoje diferente daquele que foi. Pedagogia, esclarecimento, transmissão de história, transmissão de testemunhos de vida é um dever vosso e nosso. E ninguém melhor do que a ATFA está em condições para o fazer. Conta com o apoio do Presidente da República Portuguesa para esse projeto para 2021, que deve começar já em 2020. Deve começar já em 2020, em termos de, quando chegarmos ao ano 2021, dia 1 de janeiro, estarmos em condições de fazê-lo arrancar por todo o país, nas escolas de Portugal. Isso exige um trabalho preparatório. E tenho a certeza de que o Governo será um grande entusiasta dessa iniciativa. Porque é uma iniciativa ao serviço de Portugal. E agora permitam-me que, agradecendo o resumo primoroso daquilo que hoje aqui se passou, cumprimente os 3 oradores principais, 2 dos quais na parte da tarde e o primeiro na parte da manhã, e vos digo um pouco, de coração aberto, como eu vejo o tema que hoje foi abordado. O Império Português durou muitos séculos e foi um império que foi crescendo progressivamente, até começar a decrescer também progressivamente. Inicia-se em África, segue depois para a Ásia e para as Américas e toca praticamente os confins do universo. Depois, numa fase subsequente, vai recuando na sua presença na Ásia e na Oceania e concentra-se na América do Sul, nomeadamente no Brasil, e em África. Pontos diversos de África. Não apenas porque ainda na Oceania tem uma presença muito importante, como é o caso de Timor, entre outras. Mas temos de admitir que em momentos diferentes há apostas que são apostas primeiro nas Índias, depois, passada essa aposta para o Brasil ou os Brasis, e a grande vítima das sucessivas apostas imperiais é a África. É a África. Isso chega ao século XIX. Chega à independência do Brasil. Até à independência do Brasil, com raras e honrosas exceções, não há uma penetração profunda no interior africano, não há uma atenção prioritária à problemática africana, e por isso se pode dizer, como aqui foi dito, que há um vazio que chega à literatura, que chega a tudo o que é expressão nacional, um vazio em relação às Áfricas, às várias Áfricas, que chega ao século XIX e perdura ao longo desse século XIX.
a literatura portuguesa do século XIX é uma literatura essencialmente concentrada naquilo que mais tarde viria a ser chamada a metrópole, ou poderia ser chamado como o núcleo colonizador do Império. É isso que domina os românticos. É isso que domina até a transição para o realismo e os grandes autores realistas. É raríssimo encontrar testemunhos literários ligados à realidade colonial, imperial, colonial, portuguesa, africana do século XIX. Há sim relatórios, como haverá no começo do século XX, de responsáveis políticos e administrativos. Mas mesmo quando bem escritos, e Norton de Matos escrevia muito bem, à sua maneira Mouzinho de Albuquerque, num contexto anterior, escrevia muito bem, não são textos literários. Não são textos literários. Perguntar-se, mas como é possível haver esse fenómeno estranho que é, no quadro do colonialismo, existir uma tão longa ignorância, um tão longo vazio literário relativamente à realidade colonial, neste caso, africana. É porque, de facto, para um império, estranhamente, a realidade imperial muitas vezes não era prioritária. Isto pode parecer um absurdo e um paradoxo, mas acontecia. O à vontade com que, de quando em vez, um ou outro escritor mais conhecido português do fim do século XIX fala na ideia de vender colónias, de trocar colónias, mostra bem como a problemática era uma problemática europeia concentrada no que era o centro europeu do Império Colonial e em que as colónias eram realidades distantes e muito menos significativas, ou quase não significativas. Isto passa, ironicamente, da monarquia constitucional, isto é, do século XIX, para a Primeira República. Apesar de haver figuras políticas da Primeira República que têm uma presença forte em termos coloniais. São figuras marcantes. Mas a própria brevidade e fragilidade da Primeira República explica, porventura, porque é que a temática colonial é uma temática que continua ausente, por exemplo, da literatura portuguesa. Olhamos para autores das primeiras décadas do século XX e assim continua a ser. E, no entanto, quem tiver uma memória mais longa do que era essa África colonial até aos anos 60, dirá que, com uma exceção, em termos literários, não é marcante a presença colonial na nossa literatura. Não é. Não é nos anos 10, não é nos anos 20, não é nos anos 30, não é nos anos 40, não é nos anos 50. Mesmo quando a essência da ditadura proclamava a realidade imperial. Do mesmo modo que as grandes penetrações e explorações militares são feitas no século XIX, depois da Conferência de Berlim, para ocupar território, para garantir a soberania, não bastava ficar na costa. Já no final da monarquia constitucional, do mesmo modo, se pode dizer que há testemunhos políticos e administrativos importantes sobre a realidade colonial na Primeira República e na ditadura, há exposições coloniais, há
o aproveitamento da ideia e da imagem do império num tempo em que os impérios voltam a ser tema entre a Primeira e a Segunda Guerra, mas verdadeiramente é o tratar essa matéria vista a partir da realidade colonizadora, como forma de afirmação nacionalista e de justificação, legitimação do regime. E mesmo autores que escreveram, e escreveram bem, como Henrique Alvão, narrando a sua experiência em alguns traços coloniais, o faz por iniciativa própria, um pouco lateral, ao Henrique Alvão, numa certa fase inicial, comissário da exposição colonial e da exposição do mundo português. É um fenómeno muito estranho. A única exceção que se encontra, a partir sobretudo dos anos 40, 50, é a literatura que nasce de alguns escritores que, em edições sobretudo de autor, publicam os seus testemunhos a partir de Angola, de Moçambique, menos da Guiné, e que são ou autores que estão na gênese de movimentos de libertação, ou autores de setores oposicionistas à ditadura, que tinham, entretanto, mudado as suas vidas para a África nos anos 40 e 50, lá se estabelecem e, a partir daí, contam a sua experiência sobre a África. E há, nos quais o Presidente da Assembleia da República, António Almeida Santos. Mas houve outros. Mas é uma minoria. É uma realidade muito pouco significativa. Isto faz-nos pensar no seguinte. Faz pensar por que razão, de facto, só com a Conferência de Berlim há uma penetração e uma sensibilização para a realidade colonial africana no final do século XIX? E porquê é que só com a guerra colonial, no início dos anos 60, termina a legislação sobre o trabalho existente até então, é revogado o Estatuto do Indigenato e há modificações legislativas relativamente a situações vindas do século e dos séculos anteriores. E por isso não posso concordar mais com o que foi dito, que a realidade literária sobre a África, em muitos casos, em Portugal, coincide com a realidade da guerra colonial. E coincide, e houve aí um apontamento nas conclusões aqui apresentadas, coincide dos dois lados dessa experiência única. Porque aqui hoje falou-se sobretudo da literatura sobre a guerra colonial escrita por portugueses. Mas há literatura sobre guerra colonial escrita por angolanos, moçambicanos, guineenses, cabo-verdianos, mas sobretudo angolanos e moçambicanos. Escrita durante a guerra colonial, escrita depois da guerra colonial. E é tão forte essa influência que ainda hoje grandes escritores angolanos e moçambicanos, nas suas últimas obras, regressam à temática da guerra colonial. Um Miyakoto, um Pepe Tela, um Agualusa, em si mesma e na realidade que se lhe seguiu, naquilo que foi interiorizar aqueles anos de guerra colonial. Porque do mesmo modo
que nós interiorizamos aos poucos entre nós essa realidade, ela foi interiorizada por gerações sucessivas e algumas delas mais jovens, de angolanos, moçambicanos, sobretudo, que a viveram ou que dela tiveram eco ou viveram os efeitos do período posterior à guerra colonial, isto é, do período subsequente à independência. No que diz respeito à literatura portuguesa, também não posso concordar mais com a ideia de que, depois de um período inicial em que não temos muitas obras sobre a guerra colonial, se multiplicam essas obras. É verdade que houve exemplos de referências à guerra colonial da parte dos resistentes à ditadura nas suas obras durante a guerra. Não há nenhum autor significativo português que não tenha um apontamento sobre isso. Mas são apontamentos. Manuel Alegre vai mais longe do que o apontamento. Mas há apontamentos em vários escritores. São, em qualquer caso, realidades marginais. E depois vem a independência, as independências, veio o fim do Império Colonial e há um fenómeno de que eu tenho falado algumas vezes e tenho dito que é um pouco português, ou muito português, foi a forma como nós encaramos o termo desse longo período de colonialismo. No fundo eram praticamente 5 séculos. 5 séculos num povo, numa nação, com 8 séculos, é um período muito significativo. E veio tudo ao mesmo tempo, nós recordamos. Veio o 25 de Abril, e com ele a descolonização, e com ele a democracia, e com ele o debate sobre a realidade europeia, e com ele a mudança política, económica, social que foi vivido. Tudo ao mesmo tempo. Talvez por ter sido vivido tudo ao mesmo tempo, mas também pela nossa maneira de ser portugueses, nós tratamos dessa mudança radical, que foi o fim do Império, fazendo de conta de que não se tratava de uma realidade tão importante quanto efetivamente era. Quando olhamos para os primeiros anos e os grandes debates a seguir a 74, a Constituinte, onde estive, depois o nascimento da democracia, depois a corrida acelerada quanto aos contornos da democracia, o debate sobre a Europa, como que se diria que não tinha havido solavanco nenhum na maneira de viver dos portugueses, apesar de uma tão longa guerra colonial e apesar de um tão longuíssimo colonialismo. E tenho dito várias vezes que nós somos, muitas vezes, talentosos nisso. O fazer de conta que aquilo que nos bate fundo, não bate fundo. Fazemos de conta de que não. Mas bateu fundo. Mas está lá. Está lá porque foi vivido. Está lá porque foi vivido por todo um povo. Está lá porque foi vivido de forma muito especial por milhares e milhares de portugueses. Está lá porque mexeu com a vida desses milhares de portugueses. E ainda mais umas centenas de milhares que repensaram a sua vida num lado e noutro. Os que ficaram e os que partiram e os que regressaram. Se formos contar todos somados, temos mais de 1 milhão de portugueses. Porventura até muito mais. 2 milhões ou mais de portugueses. Isto é suficiente num povo com, na altura, 9 milhões,
com o milhão que entretanto foi partindo, emigrando nomeadamente para a Europa, dizia que é 1/4. É suficiente para mexer com a alma de um povo. E curiosamente, à maneira portuguesa, o que acontece é que vão surgindo as obras literárias sobre a guerra colonial. E quando digo sobre a guerra colonial, isto é, marcadas pela experiência da guerra colonial. Quer as obras de autores ditos consagrados, e aqui foram citados 5, e é verdade. Manuel Alegre sempre foi uma constante do seu pensamento e da sua obra. Mas desses 5, 2 muito significativos, António Lobo Antunes, que regressa à mesma temática muitos anos mais tarde com as cartas, e Lídia Jorge, que eu penso, e já lhe disse, que nunca se desprendeu totalmente dessa memória, mesmo quando tentou desprender-se. Ficou lá. Ficou na Costa dos Murmúrios, mas ficou nela. Ficou nela e ficou na sua obra. Mas depois o mais espantoso foi que, um a um, os nossos compatriotas que viveram a guerra começaram a sentir que era tempo de contarem a sua vida. Mas demorou tempo. Não foi em 74, nem em 75, nem em 76. Uns nos anos 80, outros no começo dos anos 80, outros muitos em meados finais dos anos 80, mais nos anos 90. E agora é raro passar um mês, eu quase diria uma semana, sem haver um testemunho. Muitas vezes é num jornal local. Outras vezes é fruto de uma tertúlia de amigos. Ou de um encontro de antigos camaradas. Outra vez é mesmo publicado como edição do autor. Outra vez é porque há instituições, e a ATFA tem estado muito atenta a isso, que promovem, que incentivam, que ajudam a fazer aparecer. E começamos a ter uma literatura riquíssima, riquíssima em número, riquíssima em qualidade, riquíssima em humanidade. Cada caso é um caso, cada vida é uma vida, cada testemunho é um testemunho. E tem razão aquilo que eu ouvi dizer nas conclusões, que não vai haver nenhuma obra-prima porque a obra-prima já existe. A obra-prima foi a vossa experiência. E a maneira como é contada no somatório dos testemunhos. Porque nenhum substitui os outros. Ninguém esteve exatamente no mesmo tempo, no mesmo lugar e viu da mesma maneira. Cada um viveu de forma diferente. E pouco a pouco começa a haver uma riqueza monumental e é preciso fazer esse levantamento. Porque eu não sei se está feito o levantamento. Porque há obras que não têm tiragem, é uma tiragem insignificante. Aparecem mais vezes oferecidos. Isso acontecia muito quando eu tinha a divulgação de obras na televisão. E eram tiragens de 200 exemplares. 150 exemplares. Era para os amigos, para os camaradas, para o almoço do ano seguinte. Muitas vezes, quando ainda havia disso, policopiado. E depois passou a ser realmente digitalizado. Isso multiplicou-se. Multiplicou-se. E este levantamento, eu não sei se a Biblioteca Nacional o tem, porque muitos não devem cumprir a obrigatoriedade de depósito de um exemplar. Nem pensam nisso, nem sabem que há essa obrigação. Isso é de uma riqueza única. E é muito português. Eu uma vez perguntei a amigos franceses se lhe ha acontecido alguma coisa assim na descolonização, que, como sabem, foi em vários tempos em França. E o que me foi dito é que foi diferente.
Houve sim trabalho de especialistas, houve sim muitos testemunhos romanceados. Mais, aliás, sobre a última descolonização do que sobre a primeira, porque sobre a primeira o que havia era sobretudo obras literárias dos africanos francófonos, notáveis. Já no caso da Argélia, tinha havido sim de argelinos e de franceses argelinos e argelinos franceses. Portanto, esta tarefa que a ADFA chamou a si, e por aquilo que eu ouvi contar hoje, com brilhantismo, é uma tarefa que não para, não vai parar. Não vai parar. Porque há muito para contar. Há muito para publicar. E porque se liga com a outra missão da pedagogia. É preciso colocar, em muitos casos, esses a darem o testemunho aos estudantes das escolas. Porque se for apenas um historiador, se for apenas um especialista que está a fazer a sua tese de mestrado ou a sua tese de doutoramento, hoje, sobre o que se passou há 50 ou 60 anos, não é que isso não seja importante, mas não tem o calor, não tem o poder de atração que tem um depoimento vivido. Eu estive lá e vivi. Eu conheci. Eu não sei qual é a experiência de cada um de vós, mas é muito difícil terem vivido o que viveram sem deixarem de viver, mesmo quando violentados, com paixão. Não a paixão, necessariamente, da concordância com a realidade da política colonial, mas a paixão da realidade africana. A paixão das pessoas. A paixão das comunidades. A paixão dos lugares. A paixão dos laços que ficaram para depois, até hoje. Até a paixão com que se sofreu na altura e depois. A paixão com que se acamaradou em condições adversas. E isso só se pode transmitir na primeira pessoa. Transmitir na terceira pessoa, dizer, olha, o A, o B ou o C viveu esta experiência. As jovens de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, perde força. Esse é o vosso grande desafio e por isso é que eu disse que é preciso preparar já em 2020. É que não bastam 2 ou 3 ou 4 protagonistas a percorrerem o país, escolas a escola. Têm de ser dezenas e centenas disponíveis para isso. Para contarem. Uns contarão mais, outros contarão menos. Uns serão mais desenvolvidos, outros serão mais breves. Uns impressionarão por uma razão, outros por outra razão. Mas o que interessa é explicar uma realidade sem a qual não se percebe Portugal hoje. Não se percebe. Não se percebe. Eu com estrangeiros como com portugueses começo não sei quantas vezes a minha apreciação da realidade atual recordando aquilo que parece que foi há milénios, mas foi há menos de 100 anos. Foi há 60 anos, foi há 50, foi há 40 anos. Não é possível perceber. Não é possível perceber nada. Nada sobre a forma como chegámos à democracia. Nada sobre o vosso papel fundamental para se chegar à democracia. Nada sobre as relações fraternas tão importantes entre nós e os países irmãos de língua portuguesa. Nada sobre a necessidade de fazer passar essa mensagem para as gerações mais novas dos vários países. Não se percebe. Não dá para perceber. E por isso isto é uma tarefa infindável,
mas é uma tarefa nacional. É uma tarefa nacional porque é isto que dá força à democracia. Explica porque é que se quer uma democracia e não uma ditadura. Explicando o que foi a ditadura e o que deve ser a democracia. Porque isso é que explica a diferença entre a paz e a guerra. Isso é que explica a diferença entre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Entre a justiça e a injustiça. Entre os apelos de valores de liberdade, fraternidade e igualdade, de que foi desde sempre portadora a democracia portuguesa, e outros valores opostos. Se não for assim, passa a ser uma discussão meramente tecnocrática ou uma discussão conjuntural. Tecnocrática, quem é que consegue gerir melhor, mesmo que seja fora da democracia, mesmo que seja com injustiças sociais, mesmo que seja com desigualdades, mesmo que seja à custa de liberdade. Há países que vão subindo nos indicadores económicos, apesar dos indicadores humanos serem péssimos. Mas não é isso que nós queremos. E aceitar o debate na base da tecnocracia é perder o debate à partida. Outra é fazer um debate conjuntural. É perante aqueles que no fundo são portadores da ânsia de tirar proveito da insatisfação social, não em função de valores, mas de proveito próprio, é estar a discutir o dia-a-dia. É um combate perdido. Porque é um combate no campo do adversário. O adversário quer é subir todas as ondas de insatisfação para fazer vingar as suas posições, mesmo que não democráticas. E estes dois riscos parecem absurdos. São os riscos que hoje atravessam vários países europeus e podem chegar a Portugal. A democracia não é um dado adquirido para sempre. A democracia tem que ser construída todos os dias. Não é possível dizer, há democracia. E, portanto, a democracia, porque existe, é compatível com haver estas desigualdades, estas realidades não satisfeitas, estas injustiças. Ela sobrevive a tudo. Isso não existe. Isso não existe. A democracia exige resolver problemas concretos de pessoas de carne e osso concretas e exige fazer pedagogia da própria democracia. E uma das componentes da pedagogia da democracia é precisamente o olhar para a guerra colonial e explicar o que foi a guerra colonial e como foi assim e porque foi assim e o que significou para a vida de tanta gente e que influência teve depois esse processo na vida de Portugal hoje. Não é possível. Cada vez mais encontramos por todo o mundo pessoas que não sabem história, nem geografia. É-lhes indiferente dizer que o ataque foi em A, B ou C. Podem se enganar do sítio porque estão a falar de cor de realidades que não lhes dizem nada. Não podemos enveredar por essa onda. Isto para dizer porque é que agradeço muito esta iniciativa da ADFA, porque é que ela deve continuar, porque é que a ADFA não pode deixar cair nunca esta missão. Porque se deixar cair, provavelmente mais ninguém se lembrará dessa missão. Haverá especialistas, teóricos, universitários, académicos. Está bem, mas não viveram. Não viveram. Estou a contar aquilo que outros que viveram disseram que viveram. E depois, é preciso pensar nas gerações do futuro.
É preciso pensar nelas. Eu entrava nas minhas aulas, e isso começou a ser patente a partir dos anos 80, e era impressionante ter de começar as primeiras aulas a contar a história recente de Portugal. Porque não sabiam. Não sabiam. E a falta de memória é fatal para os povos. Fatal. Ninguém constrói futuro sem memória do passado. Vós sois a memória viva desse passado. Uma memória corajosa, uma memória determinada, uma memória apaixonada, mesmo quando a paixão foi e é acompanhada de dor, mas uma memória insubstituível. Não vamos deixar passar mais 5, 10, 15, 20 anos, que o mesmo significa deixar apagar essa memória. Pois não haverá ninguém para contar, senão aquilo que já foi contado. Ou não foi contado. O tal silêncio. O tal silêncio que existiu tantas vezes por aquilo que era a vivência na ditadura e no colonialismo. O silêncio que existiu depois até o acordar das consciências para os testemunhos de cada qual. Esse silêncio passa a ser então ensurdecedor, porque é o silêncio da não memória. Já não há ninguém para contar a memória. Isso é fatal. É fatal. Nós, com a história que temos, quase 9 séculos, não podemos deitar fora aquilo que é uma obrigação nossa, de todos. Muito obrigado a todos, muito obrigado à ATFA por este contributo nacional.